Fala turma, beleza? Bom, vamos relembrar a função exponencial? Vamos lá, o que é uma função exponencial? Uma função exponencial é quando a minha incógnita é o expoente. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, certo? Só que, para ser uma função exponencial, a nossa base, que no caso eu chamei de azinho, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Por que não pode ser 1? Porque se for, a base for 1 elevado a 3 dá 1 elevado a 5 dá 1. Ou seja, ficaria uma função constante, porque sempre daria 1, certo? Então vamos dar um exemplo de uma função exponencial. Olha aqui, ó, f de x igual 2 elevado a x. Tá, vamos calcular então o f de 3. O que significa isso? Que no lugar do x a gente coloca o 3. Fica 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Isso é uma função exponencial. Só cuidado. Se o expoente for negativo, como que funciona? A gente tem que lembrar o seguinte. Vamos apagar isso daqui. Certo? Bom, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Só que agora eu quero f de menos 3. Então fica 2 elevado a menos 3. O que significa um expoente negativo? Você inverte. Como assim? 2 elevado a 3, a gente não viu que era 8? 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 meio elevado a 3. Por quê? É o seguinte. Quando não tem nada embaixo, nós colocamos o 1 no denominador, certo? O negativo não significa que o resultado é negativo, nada disso. O expoente negativo significa que você tem que inverter, certo? Então, o denominador vira numerador, o numerador vira denominador. O expoente agora ele vai ficar o quê? Positivo, você resolve normal. Quanto que é 1 elevado a 3? 1 vezes 1 vezes 1? 1. 2 elevado a 3 é 8. Tudo bem? Lembraram? Agora vamos fazer este exercício para ver como que resolve esse trem. Com medo desse exercício, né? Mas é muito fácil. Vamos lá. O que o exercício fala? Que é uma função exponencial onde o número de bactérias está em função do tempo. Ou seja, neste caso, conforme vai passando o tempo, mais bactérias eu vou ter. O que acontece é o seguinte, o que é esse E, o que é esse K, o que é esse T? Não importa. A maioria dos exercícios sempre é dessa maneira. Vai aparecer alguma coisinha aqui, você vai ficar assustado. Não. Olha como que resolve. Primeira informação, ele me fala o seguinte, que daqui 2 anos, meu número de bactérias vai aumentar 100 vezes. Só que aí você vai falar, tá, 100 vezes, sempre escreva. 100 vezes. Vezes. Mas vezes o quê? O número de bactérias lá do início. Quantas bactérias eu tinha no começo? Você sabe? Não. Então a gente chama de qualquer coisa. Como ele colocou o número de bactérias por N, a gente coloca N. Só que se eu colocar só o N, pode ser quantas bactérias forem, dependendo do tempo. Eu coloco um N0 aqui para falar que é o inicial. Então, daqui 2 anos, o número de bactérias inicial vai aumentar 100 vezes. A gente vai voltar para a função exponencial. Não é isso aqui? 2 vezes 10 elevado a 23 vezes E, K vezes T. Isso vai me dar um valor, que é o número de bactérias. Só que daqui 2 anos, ou seja, quando o meu T for 2, meu número de bactérias vai aumentar 100 vezes. Então vai ficar 100 vezes esse N0 aqui. A gente não sabe isso, não sabe isso e não sabe o N0. E agora? Aqui que está a manha legal desse exercício. Toda vez que ele falar quantidade inicial, a gente tem que achar a quantidade inicial. Tá, como que eu acho? Vamos escrever a função exponencial aqui de novo. 2 vezes 10 elevado a 23 vezes E elevado a K vezes T igual. Aqui é o número de bactérias.
A gente quer saber o inicial, que é esse valor aqui que a gente quer saber. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, não está falando de tempo? O início de tudo, quando ele começou a contar no cronômetro, quando que começou? Do 1 segundo? Ah, 1 segundo. Não. 1 ano? Não. O início é 0. Falou. Número inicial de bactérias, de qualquer coisa, você sempre coloca no tempo 0. Agora vamos resolver. 2 vezes 10 elevado a 23 vezes. Olha que legal. Olha que bacana. Qualquer número elevado a 0 é 0. Então, tudo isso aqui vai virar 0. E todo número elevado a 0, independente, tirando o 0, tá? Mas isso é uma outra história. Dá 1. Então, vezes 1 é igual a 0. Pronto, descobri. O número de bactérias inicial é 2 vezes 10 elevado a 23. Pronto. Você está vendo aqui em cima agora? Só substituir, porque a gente já descobriu o N0, certo? Então, pausa aí, porque eu vou apagar. Prestou atenção? Então, vamos apagar esse trem aqui, porque agora a gente não precisa. A gente sabe que o N0, vou até apagar ele aqui, ó, porque a gente já descobriu. Quanto que é? 2 vezes 10 elevado a 23. Olha que legal. Agora vamos resolver. Esse 2 vezes 10 elevado a 23 não está multiplicando esse negócio aqui que eu não sei? Tá. Ele passa dividindo, certo? Então vai ficar E elevado a K vezes 2 igual a 100. Nossa, é 1000 aqui, não é 100, gente. Que absurdo. Vezes 2 vezes 10 elevado a 23, dividido por 2 vezes 10 elevado a 23. Divisão. Uma coisa dividida por ela mesma vai dar 1. Então, a gente pode falar que corta. Pá, sumiu. K vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes K. Quanto que sobrou? 100. Pronto, já descobrimos. E elevado a 2K vale 100. Pessoal, ó, só que a gente achou E elevado a 2K. Eu quero E elevado a K. Eu quero saber quanto que vale esse trem aqui. O que a gente pode pensar? E elevado a 2K, eu posso colocar o K aqui e colocar um 2 ali fora. Por quê? Propriedade da potência. Aqui está vezes. Potência de potência é a mesma coisa que um expoente vezes o outro. Então, 2 vezes K, eu poderia fazer E elevado a K elevado a 2 ou E elevado a 2 elevado a K, porque vai ficar esse vezes esse e volta para isso. Um tal quadrado, lembra? Se o número está ao quadrado, eu quero saber que número ao quadrado dá 100. Então, a gente pode pensar o seguinte. E elevado a K elevado a 2. Só que esse E elevado a K não está elevado a 2. Então, eu quero saber que número elevado a 2 vai dar 100. 10. Porque 10 elevado a 2 é 100. Então, o meu E elevado a K é 10. Ah, podia pensar de outra maneira. Se está ao quadrado, vai na forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 100 é 10. Pronto. Achamos o E elevado a K. Agora é só substituir. A gente já achou tudo, né? A gente achou o N0, depois achou o E elevado a K. Agora, a gente vai achar para o T30. Por quê? Porque agora fica fácil. Ó, eu quero N de 30. Eu quero o número de bactérias quando o T for 30. 2 vezes 10 elevado a 23, vezes E elevado a K, vezes o T vale quanto? 30. Certo? Ficou fácil. N de 30 é igual 2 vezes 10 elevado a 23 vezes. Quanto que é o E elevado aqui a K? 10. Então fica 10, que isso aqui deu 10. Só que ainda tem um trintinho ali no expoente, então tem que continuar com ele. Pronto. Só lembrando que 2 vezes potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 30 mais 23, 53. Acabou o exercício. Parece difícil, mas você faz ele, porque isso daqui cai
de monte, concurso, FUVEST, agora a segunda fase, aí cai uma lasqueira isso daí. Tchau!